Abra a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. O tema é a cura do criado de um centurião. Todos acharam? Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, queridos? O objetivo nesta noite da ministração é a gente entender que para o milagre acontecer na nossa vida, nós precisamos de fé. Amém? Repita comigo: ora. Não, desse jeito não. Repita comigo, nós vamos ler Hebreus 11:1, diz assim, Hebreus 11:6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Querido, a gente precisa de fé. E a Bíblia também fala que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis ao monte: vai, e ele tem que ir. Ou seja, não precisamos ter uma grande fé, precisamos ter fé. Eu já peguei, alguém aqui já pegou grão de mostarda? Uma vez eu peguei um pacote, irmãos, um pacote, mas é tão leve. Então a Bíblia, Jesus está nos ensinando que nós não precisamos de ter uma fé muito grande, nós precisamos ter fé. E quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos presenteia. Amém? Que nesta noite o Senhor Ele ache no teu e no meu coração fé. Amém? Para que Ele venha nesta noite nos presentear, nos galardoar. Tá certo? Galardoar. Irmãos, nós iniciamos semana passada essas quartas de cura. Quantos já estão nesse propósito? Quartas de cura. Queridos, iniciamos semana passada, vamos ter aí algumas quartas-feiras de cura. E nós, quando entramos numa campanha, num propósito, nós precisamos entrar num propósito como esse de quartas de cura, acreditando que quando nós estamos no mover desse,
Numa atmosfera dessa de adoração, de louvor, mover de cura, de restauração, a gente precisa acreditar que Deus ele vai estar conosco no nome de Jesus e que o milagre vai acontecer, amém? Independente, queridos, da realidade que eu e você estamos vivendo ou passando, independente do diagnóstico que nós recebemos, ou você recebeu, ou você que está nos assistindo, não sei se está tendo transmissão, mas nós temos que acreditar que independente da realidade que nós estamos vivendo ou enfrentando, Deus ele é um Deus que ele tem prazer em nos abençoar. Quando ele acha fé no meu e no teu coração, você pode ter certeza que ele opera maravilhas e milagre. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá. Sabe o que quer dizer? Deus que sara, Deus que cura. Dentre alguns nomes do nosso Deus, um deles é um Deus que cura, é um Deus que sara. Jesus ele já levou na cruz do Calvário as nossas dores, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Vamos buscar, queridos, essa cura juntos, eu e você, movidos por essa fé, movidos por essa atmosfera. Vamos juntos, queridos, eu e você buscar. Quem está conosco aqui? Você está comigo? Você está conosco? Vamos juntos buscar essa cura? Eu não sei qual foi o problema, ou qual é a situação que você está enfrentando. Vamos juntos, querido, daqui a pouco nós vamos orar. Eu já tenho um testemunho para contar para você. Nós só começamos, tem muita coisa ainda para acontecer. O pastor tem um testemunho, os irmãos já estão testemunhando. Sabe por quê? Porque Deus está no nosso meio. Você acredita que Deus está no nosso meio? Eu creio, queridos, eu creio que quando nós nos colocamos na brecha, quando nós viemos aqui como igreja buscar a presença do Senhor, Ele se manifesta em nome de Jesus. Sabe por quê? Há poder no nome de Jesus. Oh glória, há poder no nome de Jesus. Talvez o diagnóstico é aquele que não tem mais jeito. Queridos, desde quando eu fiz capelania, eu e minha esposa, eu gosto de ir no hospital, irmãos. Eu já fui em vários leitos, eu gosto. Que inclusive daqui a pouco minha carteirinha vai ficar pronta, né, Feijão? Que eu vou no hospital, eu gosto de ir no hospital, irmãos. Gosto de orar. E eu entro às vezes para orar, irmãos, eu não estou nem preocupado qual é a situação. Eu já fui em situações que era terrível, mas eu sempre, ainda quando há fôlego à vida, eu oro, irmãos, eu coloco minha mão lá e oro, falo assim, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, independente do quadro, a situação, eu vou lá, porque antes de eu ir, eu falo assim, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja comigo, porque se for só eu, nada vai acontecer, mas quando Jesus vai conosco, hein, Feijão? Nós vamos lá e coloca a mão e ora e declara no nome de Jesus que há poder no nome dele. Para a morte, para o mundo pode ser morte, para o médico pode ser morte, mas para Jesus pode ser vida, e em abundância. Por isso quando eu vou, irmãos, eu oro mesmo e falo, Senhor, em nome de Jesus, está respirando? Então a vida. Está respirando a cura, em nome de Jesus eu creio em nome de Jesus. Queridos, esse centurião, primeira lição que eu entendo aqui é quando ele vai diante de Jesus, versículo 6, ele vai diante de Jesus, olha que interessante, ele vai pedir algo para o Senhor Jesus, mas olha que interessante, ele se preocupava com o semelhante, com o próximo. Quando ele chega diante de Jesus, ele não chega pedindo algo para ele. Ele vai diante de Jesus e fala assim, ó, Senhor, o meu criado ou o meu servo já está em casa, de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. Olha que interessante, eu vejo aqui já, irmãos, uma oração de intercessão.
Eu já vejo aqui uma oração de intercessão, porque ele já foi diante de Jesus para pedir algo para o servo dele. Queridos, o centurião, ele era um cara que aqui na terra era poderoso. Era um militar, era um oficial. Talvez ele já tinha feito de tudo pelo teu servo. Já tinha feito de tudo pelo seu funcionário, mas não conseguiu. Então ele vai diante de Jesus. Talvez ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus. Talvez ele já tinha ouvido falar que surdos já estavam ouvindo, que cego já estava vendo, paralítico já estava andando. E ele, sabendo que ele já não tinha mais condições de curar o servo dele, ele então fala assim: não, só tem uma situação, eu vou até esse cara, eu vou até esse homem, porque eu tenho certeza que se eu chegar diante dele, algo pode acontecer. Queridos, eu não sei se você está nesse propósito, ou por você, ou por alguém. E aqui, é interessante, como eu disse, é uma oração de intercessão. Jesus, meu servo está paralítico. Ele está lá, terrivelmente sofrendo. E ele começa a implorar a Jesus. Aí sabe o que Jesus faz? Eu vou lá. Eu irei lá curar ele. Eu irei lá fazer algo. Aqui, queridos, uniu aquilo que a gente já aprendeu. A gente ora e não recebe, porque a gente ora para os nossos próprios deleites, as nossas próprias vontades. Aqui, ele já moveu o coração de Jesus, porque Jesus, quando ele falou isso daí, ele falou: meu Deus, pode ficar tranquilo que eu vou lá. Ele pediu algo que estava no coração de Deus também. É a gente orar e interceder pelo próximo. É a gente orar e interceder por aquela pessoa que está precisando de uma situação, está precisando de uma cura. Deixa eu já contar algo para vocês, irmãos. Nós estávamos aqui, movidos naquela atmosfera de oração. E eu sempre, quando vou orar, eu sempre pergunto, e o pastor Ademir sempre fala: pergunta o que aquela pessoa está precisando. Pergunta o que aquela pessoa está passando. Qual é a enfermidade, qual é a situação que ela está passando. E o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, eu perguntei para ele: Ventura, é por você? Não, é pela minha sobrinha, né, Ventura? É pela minha sobrinha. E aí sabe o que nós fizemos? Vamos fazer o seguinte, Ventura, vamos unir a minha fé com a sua e vamos pedir para o anjo lá visitar ela. Que ele falou que ela estava passando uma situação terrível, não estava nem conseguindo colocar roupa no corpo, não foi? Você falou até a calcinha, a roupa no corpo, não conseguia colocar de dor, com alguma situação. Não estava dormindo, a sobrinha dele não estava dormindo. E aí começamos a orar, não foi, Ventura? Senhor, manda o teu anjo lá, visita ela. Foi o que esse homem fez, irmãos. Foi o que esse homem fez. Jesus, vai lá, foi o que ele fez. E aí nós começamos a orar: Senhor, visita ela do alto da cabeça à planta dos pés, que ela seja tocada pelo Senhor, e que ela sinta agora a presença do Senhor. Queridos, quando foi no outro dia, Ventura, no outro dia, eu não sei se ele ligou para ela ou ela ligou para ele, ela pegou e mandou um áudio, ele me mandou, falou assim: tio, eu fui visitado pelo Senhor, eu dormi a noite inteira. Aí ele falou, talvez ele falou para ela que ele orou por ela, que pediu para o anjo visitar. Sabe o que ela falou? O anjo me visitou. Queridos, venha para cá, acreditando que Deus vai ouvir a sua oração de intercessão. Se não for para você, vai ser por alguém, mas venha acreditando, porque há poder no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aquele homem, ele implorou a Jesus: Jesus, o meu funcionário, o meu servo, o meu criado está enfermo. Moveu o coração de Jesus, porque aí ele falou: eu vou lá, eu irei lá curar, eu irei lá curar. Aí vem, queridos, uma segunda lição: a humildade desse homem, desse centurião, a humildade dele. Versículos 7 e 8, parte A, o 8.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Ele não se sentiu digno de que Jesus fosse até a casa dele. Ele, na humildade, ele reconheceu que ele era um pecador. Primeiro, que existia algo aí que não batia. Ele era um centurião romano, um gentil, não lidava com o judeu. E aqui ele reconhece o poder de Jesus, ao ponto dele falar: eu não sou digno de que você entre na minha casa. Não sou digno que você vá na minha casa. Em outras palavras, o Senhor é muito santo, poderoso. Eu sou um pecador, falho, erro. Ele se colocou lá embaixo, mesmo sendo um homem poderoso, diferente de Naamã. Lembra de Naamã? Vai até o profeta, e o profeta não vai receber ele. Que negócio é esse? Eu vim aqui, eu poderia ter mergulhado lá na minha cidade, onde tinha rios belos, limpos. Agora vem aqui esse homem, não vem nem até a mim, manda um servo. Aqui não, ele se sentiu o menor, o pequeno, reconhecendo que ele não era ninguém diante de Jesus, que ele era pecador, falho, errante, e que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Ele reconheceu quem era Jesus. Queridos, que nós possamos mover o coração de Jesus como esse homem. Entrar na presença de Jesus, esquecendo os nossos títulos, esquecendo aquilo que nós somos aqui, e reconhecendo quem Jesus é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo de todas as coisas. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, aquele que nós estamos cantando aqui nesta noite. Ah, poder no nome de Jesus. Todos que ouvem esse nome têm que louvar, têm que se prostrar, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aqui, queridos, esse homem, ele se humilhou, e quando Jesus fala para ele: eu irei, aqui já tem uma promessa, sim ou não? Jesus já faz uma promessa: eu vou lá. Já existia aqui uma promessa. Há uma promessa de Deus na sua vida, há uma promessa de Deus na sua casa, há uma promessa de Deus que seu filho vai ser restaurado, sua esposa vai ser restaurada, seu casamento vai ser restaurado. Há uma promessa de Deus que a cura. A palavra do Senhor não volta atrás. Se houve essa promessa, Jesus falou: centurião, eu vou. Aqui já existiu uma promessa. E aí vem uma parte linda que todos nós gostamos. Parte B do versículo 8. Ele então fala assim: Jesus, não precisa, Senhor, não precisa de você ir na minha casa, mas manda uma palavra, e o meu rapaz, o meu servo, o meu funcionário, ele será curado. Basta uma palavra, Jesus. Basta uma palavra. O centurião romano, diferente de Tomé, ele não precisava ver para depois crer. Não, ele primeiro acreditou, para depois ele ver, que daqui a pouco nós vamos ver que ele viu o milagre. É isso, queridos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Primeiramente ele acreditou, depois ele viu acontecer um milagre. Queridos, basta somente uma palavra para que haja cura na nossa casa. Basta somente uma palavra para que tudo venha estabilizar na nossa vida. E sabe de quem que só pode vir essa palavra? De Jesus, do Senhor Jesus. A gente muitas vezes ouve tantas palavras, ouve tantas coisas. Às vezes nós, essa semana eu fui almoçar, aí eu estava almoçando, eu conheço uma vizinha de um prédio de onde eu morava, conversando com ela,
e ela é espírita, e ela pegou e falou assim: Kleber, eu vou contar um negócio para você. Pode contar. Estou indo na igreja. Eu falei: ô glória. E ela toda feliz: estou indo na igreja, e estou indo também na célula. E posso te falar uma coisa? Eu já ouvi, ela falando, eu já ouvi um monte de coach. Eu não tenho nada contra, irmãos, mas eu particularmente não gosto. Mas assim, um monte de coach. Mas posso falar um negócio? Quando eu escuto o pastor pregar, é completamente diferente. Sabe por quê, queridos? O pastor prega a palavra de Deus. É essa que é a palavra que cura. É ela que dá um direcionamento. Tem gente que ouve tantas baboseiras. Tem gente que para sair de casa ele tem que ver se o horóscopo dele hoje vai ser isso, vai ser aquilo. Queridos, vai ser o que Deus permitir. Saia de casa acreditando que Deus ele está com você. Saia de casa que independente de como está a nuvem, se está preto, vai dar certo. Saia de casa acreditando que a palavra que Ele lançou sobre a sua vida vai acontecer, queira o diabo ou não. A palavra do Senhor há poder. Jesus, basta somente uma palavra e o meu servo vai ser curado em nome de Jesus. Basta somente uma palavra. Queridos, Pedro, um homem experiente na pesca. Lembra dessa história? Um homem experiente na pesca. Pescou a noite toda, mas não conseguiu pescar nada, não conseguiu pegar nenhum peixe. Mas um dia ele falou assim, um dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus falou assim: você não pegou nada, Pedro? Não. Vai lá e lança a rede de novo. O que aconteceu? A Bíblia fala em algumas versões que ele pegou grandes peixes. 153 grandes peixes. Sabe por quê? É a palavra do Senhor Jesus que tem poder. Ele não foi mais segundo aquilo que ele conhecia. Ele foi segundo a palavra de Deus. Que você nesta noite saia daqui acreditando na palavra do Senhor. Saia daqui confiando na palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. E ela é escudo para os que nela confia. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, vai se cumprir. Queridos, basta somente uma palavra. Quem sabe nesta noite o Senhor ache, como achou no coração daquele centurião, fé, coragem, confiança, para que Ele lance sobre você a palavra de Deus, como nós estamos sendo ministrados. A palavra do Senhor que tem poder para curar, queridos. Basta somente uma palavra para que tudo mude na minha e na tua vida. Creia que você vai vir aqui essas quartas-feiras, domingo, sábado, você vai ouvir a palavra do Senhor. E essa palavra vai se concretizar na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós confiamos, como eu disse, em tantos homens, mulheres, pessoas. Esquecemos de confiar na palavra do Senhor. Uns confiam em carros, outros cavalos, mas eu e você fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Basta somente uma palavra para que tudo mude na nossa vida. Basta somente uma palavra. Ele reconheceu, outra coisa, ele reconheceu e submeteu à autoridade de Jesus. Versículo 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo ele vai, outro vem, ele vem, ao meu servo faz isso e ele faz. Ele reconheceu que ele humanamente ele fazia, acontecia, ele ia tal, mas depois ele se submeteu àquele que é Deus Todo-Poderoso. Basta somente uma palavra sua, Jesus, para que mude algo na minha vida, para que mude algo na minha casa. Se submeta. Alguns reconhecem a autoridade, agora ou às vezes esquece de se submeter à autoridade. Tem uma diferença de reconhecer e se submeter. Aqui, um homem sendo quem ele era, um homem que ele era centurião, tinha 100 homens abaixo dele, que como disse, ele vai, vem, ele se submeteu à maior autoridade que é Jesus. Basta somente uma palavra
e tudo vai mudar. E ele então deixou Jesus maravilhado, admirado, ao ponto do Senhor Jesus dizer, no versículo 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Que nesta noite e no decorrer desses cultos, o Senhor, Ele fique admirado pela tua fé, pela tua crença, pela tua confiança no Senhor, em nome de Jesus. Queridos, tem muitas pessoas lá fora que não servem o Deus que eu e você servimos, e eles acreditam muito mais do que, infelizmente falar isso, do que eu e você que estamos aqui, no mover como esse. Viemos nos cultos de quarta-feira orar, nos unimos para orar por essa nação, nos unimos para orar por cura, por milagre, por portas abertas, e às vezes nós saímos daqui, olhando por conta das circunstâncias, nós saímos daqui não acreditando. Que a gente saia daqui em nome de Jesus, confiando e acreditando naquele que prometeu, em nome de Jesus. Estou indo aqui para o final, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado, sarado. Primeiro ele moveu o coração de Jesus, implorando. Eu não sei qual vai ser a sua oração, se vai ser de humilhação, de imploração, mas faça algo nesta noite em nome de Jesus. Ele moveu o coração de Jesus ao ponto de Jesus falar assim: ó, eu irei. E aqui Jesus foi com uma palavra. Jesus foi com uma palavra. E aí ele viu a promessa se cumprir. O servo na mesma hora foi curado. E o nome do Senhor é glorificado. Queridos, se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui os músicos. Vamos sair daqui debaixo dessa palavra. Quantos estão comigo aqui? Queridos, venha orando, intercedendo. Como eu disse aqui, eu não sei se vai ser por você, eu não sei se vai ser por alguém, eu não sei se é por algo que já não tem mais jeito humanamente falando. Talvez existem sentenças que já foram decretadas, é assim e ponto final. Mas isso talvez foi uma palavra humana. Nós estamos aqui nesta noite e recebemos essa palavra do Senhor, que basta uma palavra do Senhor para que tudo pode ser revertido. Tudo pode ser revertido no nome de Jesus. Tudo pode ser mudado no nome de Jesus. Olha que lindo, Jesus ele inicia fazendo uma promessa: eu irei curar. E aí nós terminamos esse versículo dizendo: e naquela mesma hora o servo foi curado. Tudo pode para aquele que confia, acredita, toma posse em nome de Jesus. Basta uma palavra para que o mudo, para que o cego veja. Basta uma palavra para que o paralítico ande. Basta uma palavra para que o câncer vá embora. Basta uma palavra para que aquela situação seja normalizada. Creia em nome de Jesus. Basta uma palavra para aquela pessoa ser visitada, como a Giovana foi visitada. Como está a sua fé, queridos? Como está a sua fé, minha irmã? Como está a sua fé, meu irmão? A fé ela vem em ouvir a palavra de Deus. Saia daqui em nome de Jesus, você que está nos assistindo, creia na palavra de Deus, porque Ele é poderoso para curar, para salvar. Basta uma palavra para que o milagre aconteça na minha e na tua vida. Baste uma palavra para que tudo mude na nossa casa, na nossa empresa, nos nossos negócios, em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra.
queridos, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, venha todo mundo aqui na frente. Vamos orar. Vamos orar, vamos em nome de Jesus unir a nossa fé. Vamos orar uns pelos outros. Nós não entramos nesse propósito porque a gente não tinha o que fazer em casa, não. Nós viemos aqui na casa do Senhor. Nós viemos aqui porque nós estamos precisando. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda. Fala para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor. Implora aquele que pode fazer todas as coisas. Tudo pode no nome de Jesus, tudo pode no nome do Senhor Jesus.